Duro golpe no tráfico de drogas. Polícia apreende 120 quilos de pasta base de cocaína em Tubarão, no sul catarinense. Os pescadores desaparecidos no norte do estado. Corpos são encontrados a mais de 500 quilômetros de distância, no litoral de São Paulo. Acidentes fatais nas rodovias catarinenses. Entre sábado e hoje, 3 ocorrências provocam a morte de 3 pessoas nas estradas do estado. Um imbróglio que já se arrasta há décadas. Ministério Público de Santa Catarina realiza fiscalização em antigo terminal rodoviário de Florianópolis. Série A do Campeonato Brasileiro. Na despedida do ídolo Éder dos Gramados, Criciúma derrota o Atlético Mineiro no estádio Heriberto Wilson. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente começa o Band Cidade desta segunda-feira com a apreensão de 120 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em mais de 14 milhões e meio de reais, isso na BR-101, em Tubarão, no sul do estado. 2 pessoas foram presas em flagrante. As informações com o repórter Ronaldo Penido. Na manhã desta segunda-feira, os policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prenderam 2 homens que transportavam cerca de 120 quilos de pasta base de cocaína na BR-101, na pista sentido sul, em Tubarão, no sul do estado. A dupla transportava a droga em 2 veículos. Durante as diligências, os policiais encontraram os entorpecentes no porta-malas dos veículos. Os 2 vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Atualmente, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é composta pelas polícias Civil, Federal, Rodoviária Federal e também pela Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa do Estado de Santa Catarina. A reunião das forças de segurança visa intensificar o enfrentamento às organizações criminosas. Com informações de Florianópolis, Ronaldo Penido, para o Band Cidade. Já a Polícia Militar apreendeu quase 800 quilos de maconha em 2 ocorrências distintas, uma em São Lourenço do Oeste e outra em Cunhaporã. Na tarde deste sábado, policiais militares faziam rondas para localizar o autor do furto de um carro, quando receberam informações de que em um matagal às margens da BR-158 em Cunhaporã, no extremo oeste, havia uma grande quantidade de drogas abandonada. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram no meio do matagal mais de 500 quilos de maconha. A droga foi apreendida e entregue na Polícia Civil. Ninguém foi preso. Já em São Lourenço do Oeste, por volta das 0 hora desta segunda-feira, policiais militares e civis apreenderam 270 quilos de maconha. A ação ocorreu em conjunto no contorno viário Armindo Ecker. Durante a operação, um carro com placas clonadas tentou fugir do bloqueio policial. Durante a tentativa de fuga, o veículo perdeu o controle e bateu contra um guarda-corpo nas proximidades da Guarda Rodoviária Municipal. 2 homens foram presos e levados para a delegacia. E chegou ao fim a agonia dos familiares dos 2 pescadores que estavam desaparecidos no norte catarinense. Os corpos dos 2 foram encontrados a quase 500 quilômetros no litoral paulista. O repórter William Tenório tem as informações. Os pescadores joinvilenses estavam desaparecidos há 27 dias. O corpo de Sérgio Guinovski foi encontrado na última terça-feira em Itanhanhém, no litoral de São Paulo. Já o corpo de Adolar Ângel foi encontrado na sexta-feira em Cananéia, também no litoral paulista. As cidades ficam a cerca de 500 quilômetros do litoral norte catarinense. No dia 8 de julho, Adolar encaminhou um áudio para familiares dizendo que estava com Sérgio próximo a São Francisco do Sul e que estavam retornando devido ao mau tempo no mar. Ô mãe, avisa o Betinho e o Damiani que nós vamos chegar um pouco mais tarde. Nós estamos com um monte de peixe e temos que ir devagar. Se alguém estiver se preparando para vir para fora, tudo para não vir, tá? Vento, o mar está agitado. Os corpos dos pescadores ainda se encontram no Instituto Médico Legal no litoral paulista e, devido ao alto custo do traslado, familiares criaram uma campanha de arrecadação para que eles sejam sepultados aqui no norte do estado. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. 3 acidentes fatais nas rodovias catarinenses foram registrados entre o sábado e a manhã desta segunda-feira.
Na BR-280, em Canoinhas, no Planalto Norte, um acidente por volta das 7h30 da noite de sábado provocou a morte de uma pessoa. Um carro bateu de frente em um caminhão no quilômetro 259 da rodovia federal. A motorista de 36 anos ficou presa às ferragens e morreu no local da batida. Os ocupantes do caminhão, um homem e uma mulher, não tiveram ferimentos. Na SC 418, um acidente provocou a morte de um ciclista em Campo Alegre, no norte do estado. Antônio Zildo Milczewski, de 69 anos de idade, foi encontrado já sem vida pelos bombeiros. O motorista do carro, de 65 anos, e a passageira não tiveram ferimentos. Na SC 421, em Pomerode, no Vale do Itajaí, um acidente entre dois carros provocou a morte de 2 pessoas na manhã desta segunda-feira. Quando os bombeiros voluntários chegaram ao local, encontraram em um dos carros 2 mulheres presas às ferragens. Uma delas, de 64 anos de idade, já estava sem vida. Já a motorista, de 68 anos, foi retirada do carro, atendida por equipes do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. No segundo carro, a motorista, de 34 anos, também estava presa às ferragens. Ela foi retirada e levada em estado grave para o Hospital Santa Isabel de Blumenau. E bombeiros resgataram neste fim de semana uma mulher que caiu de asa delta em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. O resgate ocorreu por volta da 1h30 da tarde deste domingo na região conhecida como Morro do Queimado. A mulher foi encontrada com suspeita de fratura no braço em uma área de vegetação. Uma aeronave dos bombeiros foi acionada para auxiliar no resgate. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi levada para o hospital onde recebeu atendimento. A seguir no Band Cidade, Cláudio Prisco Paraíso comenta o fim de semana marcado pelas convenções partidárias em Santa Catarina. E veja também, Ministério Público Estadual promove vistoria surpresa na antiga rodoviária de Florianópolis. Os detalhes logo após o intervalo. Continue com a gente. De volta com o Band Cidade, a política agora é assunto por aqui, com o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Como vai, Rodrigo? Bem de fim de semana? Vamos lá, muito bem, fim de semana. Que bom. Muito tranquilo. Vamos falar desse fim de semana aqui. Para nós foi tranquilo, mas para as candidaturas, para os partidos, foi bem movimentado com as convenções, não é? Muitas convenções, Rodrigo, porque foi o último final de semana. Sim, o prazo expira logo mais à meia-noite. E aí os partidos políticos têm de 6 a 15 para encaminhar as atas, os pedidos de registro, de candidaturas, de coligações, e a partir daí, com a deliberação e o veredito final da Justiça Eleitoral, a campanha, enfim, é deflagrada. Teremos uma campanha curta aí de 45 dias. Também, vamos começar por esse passeio, mas isso é de hoje. O governador, com o Manuel Pereira, o Maneca da Celesc, e também Garibaldi Antônio Gariba, e o deputado Jerry Comper, secretário da Infraestrutura. MDB e PL acertaram os ponteiros. Gariba, ex-prefeito, vai ser vice de Maneca. E aí é uma eleição que ganha consistência em Rio do Sul, porque havia uma grande pulverização. E além dessa dobradinha, vamos lá? Tem o professor Jaime Pasqualini, que foi confirmado pelo PP progressista. São 2 fortes candidatos pela eleição na cidade de Rio do Sul, capital do Alto Vale. Saindo de Rio do Sul, nós vamos a Itajaí. Aí Robson Coelho, também na companhia do governador e do vereador Rubens Angioletti, uma dobradinha puro sangue liberal. Uma dobradinha que tem tudo para ganhar consistência e que já começa a avançar, inclusive em pesquisas de opinião dos próprios adversários. Entre eles, outro que foi homologado. Trata-se de um grande quadro, Carlos Chiodini, deputado federal, ali com Volney Morastone, prefeito que conclui seu 2º mandato. O problema é que Chiodini está vindo de Jaraguá para Itajaí. Resta saber se haverá tempo de se familiarizar com o eleitorado da cidade pesqueira.
mas é uma eleição da maior importância. Rivaliza com Joinville como principal economia em Santa Catarina. Vamos lá, agora vamos para o Sul. Vaguinho Espíndola, confirmado candidato pelo PSD, aqui ao lado, o seu grande cabo eleitoral, Clésio Salvaro, que completa o 4º mandato e tem muita força eleitoral. Só que, no próximo telão, a gente vai acompanhar a convenção do PL. Acélio Casagrande foi confirmado de vice do deputado federal Ricardo Guide, uma convenção que foi 3 vezes a convenção do PSD em tamanho. Guide vai muito bem, mas, de qualquer forma, é uma eleição que poderá ganhar um grau de rivalidade pela força de Salvaro. Vamos lá? Aí, Joinville, Sargento Lima, que vai enfrentar uma parada dura com vários correligionários, inclusive o governador, parada dura no sentido de tentar derrotar o prefeito candidato à reeleição, Adriano Silva, com grande aprovação e muito forte. Mas eleição ganha por antecipação, nós não temos conhecimento. Vamos lá? Aí nós temos Chapecó, onde o PL, surpreendentemente, lançou apenas chapa proporcional, candidatos a vereador. Ficou fora da eleição majoritária. Não vai ter 22 na urna. O PL não tem cabeça de chapa em Chapecó. Em compensação, João Rodrigues, do PSD, prefeito, candidato à reeleição, favorito, ainda recebeu o MDB e está com uma chapa fortíssima. Vai enfrentar um candidato do Novo e também um candidato do PT. E para encerrar, nós temos aí Itajaí, Chiodini, que é o presidente licenciado do MDB, candidato em Itajaí, como vimos, ele aí com o Egídio Ferrari, que é o candidato do PL à Prefeitura de Blumenau. O MDB fechou com Egídio, que hoje é um candidato fortíssimo à Prefeitura de Blumenau na sucessão de Mário Hildebrand. E para encerrar, uma informação. O GAECO desencadeou hoje uma operação alcançando 7 municípios catarinenses, desbaratando aquilo que qualificou de organização criminosa, sobretudo fraude em licitação e também lavagem de dinheiro. De liderança política com relevância, a única que foi atingida foi a do prefeito Clésio Salvaro, que foi alvo de busca e apreensão na sua residência em Criciúma. Maiores detalhes amanhã. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente no Band Cidade e também lá no TVBV Online. Obrigado, Prisco. Abraço. Boa noite, até amanhã. Olha, o Ministério Público Estadual fez nesta segunda-feira uma vistoria surpresa no prédio que abrigou a antiga rodoviária de Florianópolis. Foi mais uma tentativa de resolver um imbróglio que já dura décadas. Participaram da vistoria Ministério Público Estadual, PROCON, Corpo de Bombeiros e as polícias civil e militar. A ação foi realizada após denúncias de que o ambiente estaria sendo usado como ponto de tráfico de drogas. Além disso, a parte superior do prédio estaria sendo ocupada como forma de moradia indevida. E não só a questão predial, mas para ver a questão sanitária, a manipulação de alimentos, a presença de idosos, né, nesse local. Nós verificamos agora que tem um andar superior, né, parece que há aluguel de dormitórios aqui também, num prédio que é público e que cumpre uma atividade comercial. Construído na década de 50, o prédio na capital catarinense funcionou como terminal rodoviário por mais de 30 anos. Depois de desativado, o espaço passou a ser um centro comercial. Atualmente, o edifício é ocupado por lojistas, que, segundo a prefeitura, não possuem alvará de funcionamento e ocupam o imóvel de forma irregular há décadas. O município também cogita há anos a venda do local. Isso é uma questão que está pendente ainda em juízo, né? Depende da decisão de mérito final na ação antiga de reintegração de posse, né? E a questão de destinação final, né, esse espaço que já há muitas décadas não é utilizado como terminal rodoviário, mas assim, a alienação sempre é uma das possibilidades, né, nesse tipo de destinação pública.
de prédio para que sejam investidos em novos equipamentos públicos que venham atender de forma mais consentânea às necessidades dos munícipes. As pessoas que estavam aqui, né, praticando comércio de forma irregular, diga-se de passagem, porque elas sequer tinham alvará de funcionamento da prefeitura, elas se retiraram por livre e espontânea vontade, né? Os que permanecem aqui, pelo menos esse que nós já conversamos hoje, também estão em situação de irregularidade perante a prefeitura por falta de alvarás, né? E também outras questões de falta de acessibilidade ou questões sanitárias. Durante a vistoria, o Ministério Público e demais órgãos não tiveram acesso ao segundo andar do prédio para avaliar a condição de moradia irregular, o que vai ser feito via ordem judicial. Nesta terça-feira, uma nova reunião deve definir quais procedimentos vão ser adotados a partir de agora. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente promoveu um seminário para apresentar medidas e ações aos municípios no que diz respeito aos fenômenos climáticos. São situações que a gente sabe ocorrem com frequência em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados mais expostos a ameaças climáticas e eventos naturais extremos. Chuvas intensas, vendavais, ciclones e ondas de calor se tornam cada vez mais comuns. O estado foi o que mais emitiu decretos de emergência e calamidade pública nos últimos 10 anos por causa de desastres naturais. Para evitar riscos causados por estes eventos extremos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente elaborou uma série de pesquisas e estudos relacionados ao tema. Eles foram compilados em 84 medidas de adaptação destinadas a 46 municípios catarinenses. Essas 84 medidas que nós apresentamos para os municípios vão ajudar eles a construir ações na prática. Saber o que eles precisam executar em termos de adaptação à mudança climática. 21 medidas são voltadas para as cidades, com expansão de áreas verdes através do reflorestamento e plantio de mudas e a atualização dos planos diretores. Outras 15 refletem sobre a agricultura, com destaque para a implantação de sistemas agroflorestais e o desenvolvimento de sementes adaptadas à falta d'água, temperaturas extremas e pragas. Para as áreas litorâneas, foram pensadas 17 medidas, que incluem a manutenção ou restauração da faixa de restinga e dunas para proteger a orla. As demais medidas são voltadas para a indústria, para o transporte e logística e para a biodiversidade, com destaque para a recuperação de matas ciliares e proteção das nascentes. A terça-feira vai ser influenciada pela ação de uma massa de ar mais quente no estado. Tem também a presença de uma área alongada de baixa pressão, chamada Cavado, no Rio Grande do Sul. Entre o Planalto Sul e o litoral de Santa Catarina tem chuva isolada no começo do dia. Ao longo da terça-feira, aí sim o sol predomina em todas as regiões entre nuvens. Tem condição para nevoeiros marítimos ao longo do dia, inclusive na faixa litorânea do estado. As temperaturas vão estar elevadas para essa época do ano, com máximas que podem chegar até aos 30 graus lá na faixa oeste do estado. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 26. Em Blumenau, Vale, mínima de 16, máxima de 27 graus. Viramos a página, mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 16, máxima de 25 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, 13 de mínima, 22 de máxima. E em Chapecó, no oeste do estado, tempo bom, não chove, mínima de 15, máxima de 27 graus. E a seguir por aqui, o esporte é o destaque com os gols do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Destaque para a vitória do Criciúma sobre o Atlético Mineiro em jogo que marcou a despedida do atacante Éder dos gramados. Detalhes em instantes, já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade nesta segunda-feira e com uma informação importante da área da economia. A proporção de famílias catarinenses que não vão ter como pagar as dívidas diminuiu na passagem de junho para julho em Santa Catarina. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da FEComércio, a Federação do Comércio de Santa Catarina. O percentual, que era de 7,6% em junho, caiu para 6,6% em julho e é o menor nível desde novembro de 2022. O aumento no emprego formal e um melhor controle do orçamento doméstico contribuíram para essa redução.
O nível de endividamento também diminuiu, 2,1 pontos percentuais. Agora é de 72,2% das famílias do estado. Foi a 4ª redução consecutiva do indicador no ano. Série A do Campeonato Brasileiro, na despedida do atacante Éder dos gramados, o Criciúma derrotou o Atlético Mineiro no estádio Heriberto Wilson. A noite de sábado foi emocionante para o torcedor que viu um dos grandes ídolos do clube, o atacante Éder, se despedir dos gramados. Com a bola em campo, o Criciúma abriu o placar após esta cobrança de escanteio. A bola ficou viva na área e Igor Militão aproveitou a sobra para fazer Criciúma 1-0. Wilker Angel, com este gol, ampliou para os donos da casa. Cadu descontou para os mineiros, mas ficou nisso. Final no Heriberto Wilson, Criciúma, 12º colocado da Série A com 24 pontos, 2. Atlético Mineiro, 1. Na próxima rodada, o time catarinense enfrenta o Fortaleza neste sábado, na capital cearense. No estádio da Ressacada, Brusque e América Mineiro ficaram no 0-0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo teve um público, vejam só, de 48 torcedores em Florianópolis. Isso mesmo, 48 pagantes. Com o resultado de 0-0, o time catarinense segue estacionado na 18ª posição da Série B, dentro da zona do rebaixamento, com 19 pontos somados. O próximo desafio do Brusque vai ser nesta sexta-feira contra o Mirassol, fora de casa. Já o Avaí perdeu para a Ponte Preta fora de casa e chegou ao 9º jogo sem vitória na competição. No estádio Moisés Lucarelli, o único gol da partida foi marcado pelos donos da casa. Everton Brito cruzou para a área e Gé fez o gol da vitória do time paulista. Final em Campinas, Ponte Preta 1, Avaí 11º colocado da Série B com 25 pontos e a 9 jogos sem vencer, 0. O time da capital catarinense volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Operário no estádio da Ressacada. Pela sequência da 19ª rodada, a Chapecoense está em campo neste momento na Arena Condá para encarar o Mirassol, próximo adversário do Brusque na competição. A partida começou às 6h30 da tarde, está no segundo tempo, o placar aponta 0 Chapecoense, 0 Mirassol, péssimo resultado para o time do Oeste Catarinense. Isso porque a Chapecoense é a 17ª colocada da Série B, com 19 pontos somados, está dentro da zona do rebaixamento. E para piorar a situação, o time perdeu o técnico Humberto Louser, que deixou a Chapecoense e foi anunciado como novo treinador do Atlético Goianiense. Pela Série C, o Figueirense foi derrotado no fim de semana pelo líder da competição, o Botafogo da Paraíba. Confira os gols. No estádio Almeidão, Camilo, com este belo gol, abriu o placar para o Figueirense. Vinícius Leite acertou este chute para deixar tudo igual. Alisson fez o segundo dos visitantes. Jô chutou forte e o goleiro Thiago Gonçalves aceitou, 2-2. Após escanteio, Jô fez o segundo dele e deu números finais à partida. Final em João Pessoa, Botafogo da Paraíba 3, Figueirense 8º colocado da Série C com 22 pontos, 2. O time catarinense volta a campo no próximo domingo para encarar Londrina no estádio Orlando Scarpelli. Falamos agora há pouco sobre a derrota do Avaí para a equipe da Ponte Preta lá em Campinas pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo que teve transmissão ao vivo da Band, inclusive, pois o Avaí com 9 jogos sem vitória, melhor dizendo, acabou de confirmar, então, a demissão do técnico Gilmar Dalpozo, que tinha no currículo 11 partidas sem perder e agora ficou 9 partidas sem ganhar, portanto, acabou perdendo o cargo o técnico Gilmar Dalpozo da equipe do Avaí. Mudando de assunto, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, tem um produtor que se destacou pelo cultivo de frutas. Ele chegou até a deixar o emprego em uma indústria para se dedicar exclusivamente ao trabalho no campo. E olha, está contente com o resultado, hein? Vamos lá. É na localidade de Pouso da Caixa, em Pouso Redondo, que o João Paulo mantém o cultivo de frutas na propriedade familiar. A maioria, tangerinas de diversas variedades, são mais de 1.500 pés. O pomar foi implantado há quase uma década, mas ele passou a se dedicar integralmente a essa atividade há uns 3 anos, quando deixou o emprego em uma indústria para trabalhar com a fruticultura. Tem a tangerina Okitsu, a Rio, que é da época, montenegrino, a Morgote, e hoje eu estou iniciando a produção da tangerina gigante, que é uma variedade que eu estou vendo muita produtividade nela e muito mercado para ela, né? Essa aqui é a área onde o João tem, então, os pés da tangerina gigante, essa nova variedade que ele está apostando. São mudas novas, por isso menores, têm cerca de 4 anos, e como o próprio nome diz, além do tamanho, essa variedade se destaca por ter a casca mais grossa.
o que vai garantir mais tempo de mercado. É muito mais saborosa em vista da montenegrina, porque a montenegrina para estar boa tem que estar bem no ponto, e essa já, ela não tendo bem madura, ela já está boa, né, para o comércio. Filho de agricultores, o João está contente com a escolha que fez de voltar para o campo. Se no começo foi desafiador deixar o trabalho fixo, hoje ele já está acostumado com a lida na propriedade, onde busca melhorar a cada dia. Estou muito feliz, né? Principalmente para a gente ser dono do próprio trabalho, né? Se o produtor rural tiver a mesma mentalidade do empregado de trabalhar às 8 horas por dia, ele vai ter sucesso como todos, né? Não só eu, como todos que estão na área, não só de agricultura, como nos outros leite e entre outros setores, né? 7h19, 7h19, em destaque para você, a capital de todos os catarinenses neste início de noite, Florianópolis na sua tela, com destaque para as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Trânsito tranquilo para quem deixa a ilha de Santa Catarina rumo à área continental da cidade e municípios vizinhos, e também para quem entra na ilha pela ponte Pedro Ivo Campos. 17 graus é a temperatura neste momento, céu nublado, tem uma pequena neblina na cidade, mas nesse momento não chove em Florianópolis. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja as nossas reportagens em TVBV online a partir do QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.